Muito bom dia, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um New Coffee. Eu sou Nil Antunes, sou escritor, sou palestrante, sou mentor de desenvolvimento pessoal. E sim, esta é uma live de desenvolvimento pessoal. E o tema da live de hoje é um assunto muito interessante para todas as pessoas, que é construindo uma base financeira sólida. Live de desenvolvimento pessoal, não tem como a gente passar batido se não falar sobre estrutura financeira, sobre finanças, né? Então, a gente vai falar sobre isso hoje. Vamos trazer um assunto bem interessante. Débora Caroline, bom dia, seja bem-vinda. Nosso assunto hoje vai ser construindo uma base financeira sólida. Eu não vou tratar sobre finanças de uma forma geral com você, não vou te dar um passo a passo, não vou falar como você vai investir ou não. O que a gente vai falar hoje é alguns assuntos que vão ativar você na questão financeira, vão te dar alguns insights, vão te dar informações importantes para que você possa cuidar das suas finanças. Aliás, todos nós precisamos trabalhar a nossa parte financeira. Muitas pessoas já têm essa habilidade, muitas pessoas já se preocupam com isso há muito tempo, mas a maioria dos brasileiros não trabalha ou não estuda sobre a parte financeira ou não investe financeiramente. Então, a gente precisa falar sobre isso. Deixa eu compartilhar aqui com os meus contatos. Já mandei no grupo lá no Instagram. Deixa eu mandar aqui para mais pessoas para que a gente possa trazer essa mensagem aqui, e eu tenho certeza que vai ser importante para mim, para você, para cada um trabalhar essa parte financeira, ter essa luz, ter esse entendimento. Eu vou te dar alguns insights aqui que vai ser importante para essa caminhada, para esse processo aí, beleza? Bora lá? Deixa eu só compartilhar aqui com os meus contatos. Bora lá. Bora falar sobre finanças hoje, então? Bora lá, né? Seguinte, tem muitas informações aqui, tá? Então prepara o seu café, prepara o seu papel, prepara a sua caneta para você não perder nada, porque independentemente dos nossos objetivos, nós precisamos compreender e gerenciar o nosso dinheiro. Isso é essencial para a gente poder alcançar a estabilidade e também realizar os nossos sonhos. Todos os dias a gente tem falado aqui nas nossas lives que é importante, né, esse nosso crescimento, que é importante esse nosso desenvolvimento, né, alcançar nossos objetivos, alcançar os nossos sonhos. Só que para que a gente possa realizar a maior parte dos nossos sonhos, nós precisamos de uma estrutura financeira. E muitas vezes, muitos de nós brasileiros, né, não nos preocupamos muitas vezes com a parte financeira, porque a gente vai deixando as coisas acontecerem. Nós não temos muitas vezes uma estrutura familiar onde a nossa família vai nos ensinando. Nós não aprendemos isso na escola, tá? O ensino regular não ensina isso. Então aquele que vai aprendendo, aquele que vai criando uma metodologia, criando formas, vai ensinando outras pessoas, e tem muitas pessoas boas, muitas pessoas importantes ensinando. É um assunto que eu confesso que eu falo pouco aqui, porque eu foco realmente nessa parte do crescimento e desenvolvimento, mas de acordo com o que a gente vai desenvolvendo, de acordo com o que a gente vai crescendo, nós precisamos dar atenção a algumas áreas da nossa vida, e as finanças é algo muito importante, porque as finanças é que dão todo o suporte para a gente poder avançar nos projetos que a gente quer. A Débora falou aqui, ó, estava lendo e me organizando sobre isso agora. Uau, que legal. Será muito importante te ouvir. Que bom, Débora. Muito bom. Tem um detalhe. Na próxima semana, provavelmente, né, eu vou estar... a gente vai estar numa live aqui com Léo Souza, ele que trabalha com investimentos, ele que trabalha com educação financeira. O Léo é um dos participantes, é um dos palestrantes da Imersão Kairos, que vai acontecer aqui em São José dos Pinhais, nos dias 16 e 17 de setembro. O Léo vai ter um espaço muito legal de tempo para poder falar sobre finanças, e a palestra do Léo é muito top em relação a isso daí. O Léo tem mentorias, trabalha já despertando pessoas nesse sentido, e ele vai estar comigo ao vivo nas próximas semanas aí para falar
sobre esse assunto de finanças e também trazer orientações sobre isso. E também vai estar palestrando, vai estar junto com algumas pessoas no evento chamado Kairos, o Tempo Certo de Despertar. E vai ser muito interessante porque vai ter como estar próximo do Léo, né? Vai ter como estar lá junto com o Léo falando sobre esse assunto. Então é um cara que trabalha na área, domina, né, tem conhecimento sobre o conteúdo e vai poder ajudar bastante. O que eu vou falar aqui, né, é só algo para poder despertar mesmo, para ajudar a gente nessa jornada, nessa semana de jornada do crescimento e do desenvolvimento. Então se prepare aí para você explorar algumas estratégias práticas que vão ajudar você a tomar algumas decisões financeiras inteligentes e criar aí também um futuro mais seguro para você. Eu vou dar aqui 6 passos, 6 lições importantes para que você possa já começar a desenvolver essa parte financeira aí na sua vida. Então bora para cima, prepara aí o seu café porque tem muita informação importante para você. Beleza? Olha só, o primeiro passo aqui para você é a importância do gerenciamento financeiro. Por que é importante esse gerenciamento financeiro nas nossas vidas? Olha quem está aí, Lucas Castilho. Lucas, estamos falando sobre finança hoje, seja bem-vindo. Por que é importante nós termos esse gerenciamento financeiro? Porque o dinheiro, ele é uma ferramenta para que nós possamos atingir os nossos objetivos. Ele proporciona segurança e ele faz com que nós possamos realizar os nossos sonhos. Por quê? Se você quer viajar, você depende do financeiro. Rogério, bom dia, seja bem-vindo. Se você quer o carro dos sonhos, você precisa ter dinheiro para comprar aquele carro. Se você quer a casa dos sonhos, você precisa de dinheiro para comprar aquela casa. Tudo que nós precisamos, nós queremos alcançar, a maior parte das coisas depende sim do dinheiro, depende sim da parte financeira. Então eu preciso gerenciar isso, eu preciso aprender sobre o dinheiro, eu preciso saber como eu vou alcançar, né, como que o dinheiro vai chegar até mim. Nós precisamos falar hoje nessa live e você precisa entender que o dinheiro não pode ser o centro, o dinheiro não pode ser o teu fator motivador. Por quê? Porque dinheiro é energia. Dinheiro é resultado daquilo que você faz. O dinheiro é consequência de tudo que você está fazendo. O que acontece com muitas pessoas? Muitas pessoas, Thaís, bom dia, seja bem-vinda. Muitas pessoas colocam o dinheiro em primeiro lugar. Olha só, coloca o dinheiro em primeiro lugar. Tem o dinheiro como fator motivador. Tem o dinheiro como a regra, né? O combustível para poder chegar lá e tal. E o que acontece? Quando o dinheiro não vem, a pessoa desanima. Quando ela não consegue ver o financeiro dela positivo, quando ela não consegue ver ela realizando os sonhos porque o dinheiro não chegou, ela acaba desanimando. Então, o dinheiro não pode ser o fator motivador. Presta atenção nisso. O dinheiro não pode ser o fator motivador. Ele não pode estar em primeiro lugar na sua vida, porque o dinheiro é consequência. O dinheiro já foi liberado para você, ele só precisa te alcançar, ele só precisa te encontrar. Como que vai acontecer para esse dinheiro te alcançar? Você precisa se movimentar, você precisa criar estratégias para que o dinheiro te alcance, para que esse rendimento chegue até você. Então, nós precisamos dar atenção para essa área da nossa vida. Quando eu venho aqui falar para você de desenvolvimento pessoal, às vezes nós falamos da parte espiritual, às vezes nós falamos da parte emocional, às vezes nós falamos da parte física, mas dentre essas áreas, a parte financeira é muito importante nós darmos uma atenção. Só que dar atenção para a parte financeira não é só quando você está lá com um monte de conta para você pagar. Quando chega nesse nível, quando chega nesse estágio, né, entra um efeito cascata. E as nossas decisões podem impactar as vias aéreas da nossa vida. As nossas decisões financeiras ou as nossas decisões de projetos de futuro podem comprometer a nossa renda, podem comprometer a nossa situação financeira, incluindo o nosso relacionamento, os nossos relacionamentos e também o nosso bem-estar emocional. 43% dos divórcios hoje no Brasil
é pela questão financeira. Então é algo muito grande, é um número muito grande para não ter atenção. Nós precisamos dar atenção a isso. A maioria dos divórcios acontece justamente porque não existe uma estrutura financeira, porque às vezes o meu salário é o meu salário, o seu salário é o seu salário, não existe uma renda familiar, não existe um planejamento financeiro, não existe os investimentos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Nós precisamos focar, nós precisamos dar atenção para a nossa parte financeira, porque isso vai acabar afetando os nossos relacionamentos, nosso relacionamento conjugal muitas vezes, nossos relacionamentos com os nossos filhos, os nossos relacionamentos com as nossas amizades, porque muitas vezes a gente quer ainda manter um padrão, né? Continuar fazendo as mesmas coisas, mas o nosso nível financeiro está muito abaixo daquele padrão que eu estava acostumado e eu preciso ter essa tomada de consciência porque aquilo pode estar afetando. Eu posso estar gastando mais do que eu estou recebendo naquele momento. E tá tudo certo pelo seguinte, existem fases na nossa vida. Fases. Tem fases que eu posso aproveitar e desfrutar mais e tem fases que eu preciso me preparar, eu preciso estar ali plantando as sementes necessárias para que eu possa colher os frutos novamente. Assim acontece em todas as áreas da nossa vida. E se eu não quero ter essas fases de altos e baixos, eu preciso continuar plantando o tempo todo para que essa colheita possa ser contínua. Então é importante eu ter um gerenciamento financeiro para que eu possa ter esse controle. E olha só, quando nós entramos, eu acredito que você também, assim como a maioria dos brasileiros, em um momento ou outro, esteve ou está endividado. E a maioria dos problemas acontece quando nós perdemos esse controle, quando nós deixamos de gerenciar a nossa área financeira. E isso acaba afetando muitas coisas, isso acaba te deixando para baixo. E é um processo normal, porque você está trabalhando muitas vezes ali e você não consegue ver formas de encontrar outras fontes de renda. E às vezes você trabalha e trabalha mais, e aí você dobra o nível de trabalho, mas mesmo assim não é o suficiente. E a gente precisa entender que quando eu entro num processo de dívida, muitas vezes, quando eu gasto mais, quando eu estouro meu cartão, quando eu faço compras desnecessárias, quando eu entro numa dívida de um financiamento, muitas vezes que eu não consigo pagar, de um empréstimo, muitas vezes que eu não consegui pagar, e acontece, porque às vezes a gente não acredita que algumas coisas vão acontecer e acabam acontecendo. Às vezes você tem uma emergência e aí você precisa pegar um empréstimo, às vezes você precisa pegar o dinheiro que você estava guardando e você acaba descontrolando. E a gente tem que estar preparado para todos esses momentos. Só que muitas vezes a gente não tem esse hábito, essa cultura de economizar, de guardar, de investir. A gente vai falar um pouco mais sobre isso e a gente acaba tendo que fazer algumas loucuras para poder suprir algumas coisas que aconteceram. E aí o que acontece? Nós desestabilizamos financeiramente. E isso pode levar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, às vezes até 10 anos para você se estruturar novamente. Não, você não entendeu o que eu estou falando. Quando a gente entra num processo que a gente desestabiliza financeiramente, pode levar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos às vezes, para você voltar ao normal. Ou seja, são 5, 10 anos da sua vida que você está ali, privando de muitas coisas. Privando de muitas coisas. E aí, nesse processo, muitas vezes, as pessoas só estão focadas em trabalhar, só estão focadas em organizar a sua vida e está trabalhando para pagar conta. E aí é uma vida, é um tempo, é um longo período para isso acontecer. Porque nós não fomos ensinados a agir em um momento de emergência. Nós não fomos ensinados a agir no momento de crise. Nós estamos saindo agora de um processo de pandemia onde muitas pessoas quebraram, onde muitas empresas fecharam, mas onde muitas pessoas se reinventaram, muitas pessoas encontraram outras fontes de renda, muitas pessoas encontraram habilidades que elas nem sabiam que elas tinham, começaram a investir, criaram suas empresas, começaram a faturar muito dinheiro. E por que para umas pessoas dá certo e para outras não? Justamente por causa dessa atenção, desse gerenciamento financeiro que muitas vezes a pessoa fez em algum momento, muitas vezes ela fez naquele momento de crise e ela conseguiu se sobressair, ela conseguiu se dar bem. Oi, Cláudia, bom dia.
Então eu preciso ter esse gerenciamento, eu preciso falar sobre finança na minha casa. Eu preciso falar sobre finança com a minha família. Eu preciso falar de finança com as outras pessoas. Só que muitas vezes a nossa situação financeira não está muito boa. E deixa eu te contar um segredo bem de perto aqui para ninguém ficar sabendo. Tem muitas pessoas que não estão com a situação financeira boa e elas estão passando uma imagem que estão. Porque é aquilo que elas querem que as pessoas saibam, tá? Mas ninguém sabe o que está se passando com você. E você não precisa se abater por isso. Você não precisa ficar envergonhado ou envergonhada por causa disso. Porque todas as pessoas têm, em um momento ou outro da sua vida, algum problema financeiro. Isso faz parte também do crescimento. Isso faz parte também do desenvolvimento. E nós precisamos falar mais sobre finanças. Nós precisamos falar mais sobre dívidas. Nós precisamos falar mais sobre investimento. Nós precisamos falar mais sobre dinheiro. Precisa ser algo mais discutido. Só que às vezes a gente está na rodinha dos amigos, conversando sobre diversos assuntos. Nós falamos sobre futebol, nós falamos sobre a vida de outras pessoas, nós falamos sobre traição, nós falamos sobre tantas coisas, mas muitas vezes nós não falamos sobre dinheiro. Você já arriscou? Fala para mim aqui nos comentários. Eu duvido que a maioria de vocês tenham falado dentro de uma dessas rodinhas de conversa como que você faz para investir o seu dinheiro? Como que você faz para trabalhar o seu dinheiro? Sabe por quê? Porque a gente acha que é uma pergunta muito pessoal. Nós não perguntamos para as outras pessoas o que elas fazem com o dinheiro que elas ganham. Porque a maioria das pessoas também não sabe o que fazer com o dinheiro. De 10 pessoas que você tem ali no seu convívio, muitas vezes uma, talvez 2 pessoas no máximo sabem o que fazer e como investir o seu dinheiro. Só que nós perdemos a oportunidade de conversarmos com as outras pessoas e saber o que elas estão fazendo para investir o seu dinheiro, para poupar, para economizar ou para aproveitar melhor o seu dinheiro. Quais são as estratégias muitas vezes que elas têm? Nós perdemos a oportunidade de compartilhar essas palavras e entender o que as pessoas estão fazendo e de repente aquilo que as pessoas estão fazendo pode te ajudar nesse processo. Ó, o Lucas falou aqui, ó, às vezes é difícil conversar sobre finança em casa, imagina fora de casa. Exatamente, porque nós não temos esse hábito, nós não temos essa cultura. É difícil, eu sei, não estou dizendo que é fácil, mas nós precisamos quebrar isso. Nós precisamos começar a falar sobre isso. Nós precisamos começar a entender mais sobre esse mundo. Nós precisamos pesquisar mais sobre isso. E às vezes você vai lá na internet e tem um monte de coisa lá dizendo o que você pode fazer, quantas técnicas. Fala, Alexandre, bom dia. E tal, como ganhar dinheiro, como ganhar R$100 por dia, como fazer R$1.000 por dia e tal, um monte de coisa lá. Eu sei que tem um monte de informação, mas não é sobre isso. É sobre o dia a dia, é sobre a vivência, sobre as pessoas que são reais, sobre as pessoas que você conhece, o que elas estão fazendo, como elas estão fazendo. Porque às vezes, a pessoa que você vai conversar ali, eu sei que é difícil, ela está precisando tanto de ajuda quanto você. Às vezes a vida dela está arrebentada ali financeiramente, mas ela não está demonstrando. Às vezes na sua frente ela está se mostrando forte, mas às vezes aquilo que você faz pode ajudar ela e a gente deixa de compartilhar. Então o primeiro passo aqui, né, para falar de construir uma base financeira forte, resistente, é a gente começar a dar importância para esse gerenciamento financeiro. Dá importância para isso. Falar sobre finanças dentro da nossa casa, com a nossa família. É importante trazer a consciência. E olha só que interessante. Quando a gente está nesse processo que nós precisamos economizar, e às vezes nós precisamos economizar, poupar, né, para poder investir, ou poupar para poder o orçamento bater, nós precisamos trazer essa consciência em casa, porque de repente uma torneira fechada, um pouco... nos mínimos detalhes podem fazer toda a diferença. Então, de repente, você conscientizar sua família ali de economizar um pouco de água, de economizar um pouco de luz, né, de fazer algumas... ajustar alguns detalhes pontuais, né, pode já ajudar a ajustar isso daí, pode trazer uma consciência. Então, o que pode acontecer? De repente, reunir a família e falar assim, olha, nós estamos passando por um momento em que nós precisamos dar uma segurada em algumas coisas. De repente a gente não vai sair todo final de semana como a gente gosta de fazer. De repente o nosso programa de família ele vai
não vai poder envolver gastos, porque esse é um momento delicado onde a gente precisa se organizar para as coisas que a gente quer. Então, essa fase vai passar, nós precisamos criar alternativas onde nós não vamos gastar tanto, mas nós vamos poder aproveitar, nós vamos poder nos divertir como família, fazer coisas onde a gente realmente consiga ter uma certa economia nas coisas que a gente está fazendo. Às vezes a gente precisa vencer essa barreira, a gente precisa quebrar essa barreira dentro da nossa casa e vai ficar muito mais fácil a gente discutir, vai ficar muito mais fácil a gente falar com as outras pessoas em relação a esse assunto. E eu entendo que não é um assunto tão simples, não é uma coisa tão fácil de fazer, mas nós precisamos explorar aí como que as decisões financeiras podem impactar as nossas vidas e como que pode melhorar também os nossos relacionamentos e trazer o nosso bem-estar emocional, porque a parte financeira acaba abalando emocionalmente algumas coisas que a gente precisa fazer. O segundo ponto aqui é criar um orçamento eficiente. Nós precisamos criar alguns orçamentos eficientes. Nós precisamos entender a anatomia do orçamento. Nós precisamos entender toda essa estrutura. As principais categorias de um orçamento. Nós não aprendemos isso na escola. Como investir o nosso dinheiro. Nós aprendemos como fazer dívida. Naturalmente. Porque as Casas Bahias lá oferecem um carnê para você pagar a perder de vista. E aí você vai pagar 2 eletrodomésticos de repente que você comprar. O financiamento, de repente, da sua casa própria, quando você começa a construir a sua vida, ele vai te dar a opção de você pagar em 30 anos muitas vezes. E a maioria das pessoas não sabe ou não tem um planejamento para diminuir esse gasto, para diminuir esse período, para encurtar esse ponto. Não, eu vou pagar aí mesmo. Ah, é minha mesmo, eu estou pagando uma coisa que é minha. Só que você está pagando 3 coisas. Nós não temos uma estratégia para isso. Nós não vamos buscar isso, porque nós queremos agora. Nós precisamos para hoje e não importa quanto tempo a gente vai demorar para pagar e nem quanto a gente vai pagar desde que eu consiga dentro do meu orçamento. Então eu não estou nem aí para nenhuma estratégia, eu não crio nenhum orçamento eficiente para eu poder abater, para poder trabalhar esse processo de gasto na minha casa. E aí o que acontece? Lá na frente pode virar uma bola de neve. Lá na frente pode acabar afetando muitas áreas da minha vida porque eu não sei o que tem por vir pela frente. Ninguém esperava uma pandemia há tempos atrás. Ninguém estava preparado para uma pandemia. Aqueles que estavam preparados passaram por ela e nem viram. Algumas pessoas tiraram a própria vida porque não sabiam o que ia fazer depois. Outras pessoas tiveram que se reinventar. Eu fui uma dessas pessoas que se reinventou no meio da pandemia. Eu fui entender as habilidades que eu tinha. Hoje eu estou aqui falando com você porque eu tive uma mudança radical. Só que todos que não estavam preparados sofreram consequências diante de uma pandemia por não ter criado um orçamento eficiente. Então eu preciso entender quais as categorias de um orçamento financeiro, de um orçamento eficiente. Então, ao criar um orçamento financeiro, é essencial dividir as suas finanças em categorias para melhor compreensão e controle dos seus gastos e receitas. E agora eu vou falar para você algumas coisas que são importantes. Eu não vou te ensinar a investir, eu não vou falar para você o que é melhor, o que é pior, tá? Até mesmo porque o meu conhecimento nisso tudo também está começando. Eu estou dando atenção para essa área há pouco tempo. Eu estou investindo em mentorias, eu estou investindo em conhecimento, eu estou conhecendo também a minha situação financeira, o meu dinheiro, eu estou aprendendo esse mundo e está sendo muito importante. Mas eu vou te passar informações que eu já sei, informações que são importantes para que você também comece esse seu despertar e comece a dar uma atenção para essa sua área, para essa área da sua vida que é muito, muito importante. Então, para você elaborar um orçamento, para você criar esse ritmo financeiro, vamos dizer assim, você precisa entender primeiro o que é renda. Vamos lá, vamos entender o que é renda? A categoria da renda engloba todas as fontes de dinheiro que entram na sua vida. Todas as fontes de dinheiro que entram na sua vida. Como salário, renda de trabalho autônomo, aluguel de propriedades, rendimentos e investimentos, entre outros. Esta é a base para o seu orçamento, pois representa o valor total disponível para alcançar, para alocar em outras categorias. Então o que você precisa entender? O que entra para você?
para sua família, tua renda familiar, tua renda pessoal. Quais são as fontes de entradas? A renda é tudo que entra para você, tudo que chega na sua mão, tudo que chega na sua conta, tudo que você recebe. Então, de repente, você trabalha no CLT 8 horas por dia e você empreende vendendo doces, vendendo bolos. Você tem a renda do CLT, você tem a renda dos bolos, você vende lá roupa por fora. Então, isso daí também é uma renda. Você tem uma casa onde você aluga para alguém, esse valor entra para você. Tudo que entra na sua conta, tudo que cai na sua conta, tudo que chega na sua mão é chamado de renda. Você precisa entender isso. Nós estamos falando da anatomia do orçamento, da anatomia financeira. Então existe a renda, que tudo que chega na sua mão. Existem as despesas fixas. Quais são as despesas fixas? São gastos regulares que ocorrem todos os meses e têm valores consistentes. Incluem aluguel ou pagamento de hipoteca, se for o caso, contas de serviços públicos, seguros, mensalidades escolares, plano de celular, entre outros custos essenciais. Essas despesas são previsíveis e normalmente permanecem relativamente constantes ao longo do tempo. Oi, Rosângela, bom dia. Então, as despesas fixas são aquelas despesas que você tem todos os meses. Aqueles contratos que você fez, aquela assinatura que você fez, essas são despesas fixas e vão acontecer praticamente para o resto da sua vida, porque você vai ter gasto com aquelas coisas. Por exemplo, hoje a gente não consegue ficar sem internet. Então a gente tem um plano de internet. Qual é o plano de internet que você tem? Eu não sei. Só que você vai ter que ver. Está dentro das suas despesas fixas. A sua conta de água, a sua conta de luz, está dentro das despesas fixas. Está dentro desse processo. Eu preciso entender essa anatomia. Aí nós temos as despesas variáveis. Quais são elas? São gastos que podem flutuar mês a mês e não tem um valor fixo. Elas incluem contas de supermercado, refeições fora de casa, entretenimento, roupas e outros itens que você pode descrever e que faz sentido para você. São variáveis, porque não é uma coisa que você compra todo mês. Não tem um valor fixo todos os meses. Por exemplo, você vai no mercado, muitas vezes você não tem um valor fixo para você gastar. Você faz as compras de acordo com a sua necessidade. Então ele pode ser mais um mês, pode ser menos o outro. E aí fica variável. Né? E uma roupa que você compra, um chinelo que arrebenta que você tem que comprar, um tênis que rasga que você tem que comprar, o cabelo que você tem que cortar muitas vezes. Às vezes você corta um mês sim, um mês não. Às vezes você corta 2 vezes no mês. Algumas coisas que vão surgindo que você tem que comprar, mas não é regular. Então isso se torna variável. E são despesas, são coisas que acontecem. Fazendo parte dessa anatomia, nós temos a poupança, que é a categoria de poupar. A categoria de poupar é onde você alocará fundos e metas a curto, médio e longo prazo. Isso pode incluir economias de emergências, férias, compras de um carro, pagamento de dívidas ou até mesmo uma futura casa. Poupar regularmente ajuda a alcançar suas metas financeiras de maneira mais organizada. Nós não estamos falando aqui de poupança do banco, tá? Michele, bom dia, seja bem-vinda. Nós não estamos falando da poupança lá do banco, onde você vai colocar o dinheiro. Pode ser também, mas nós estamos falando de você poupar. Nil, como que eu vou poupar, sendo que o que eu ganho não é o suficiente nem para eu pagar as minhas contas? Como que eu vou poupar? Pois é isso que eu estou dizendo aqui. Nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos entender onde o nosso dinheiro está saindo e como eu posso fechar essas torneiras. Essa é a questão. É como se você estivesse colocando tudo dentro de uma caixa d'água, só que as torneiras estão abertas e a água está vazando. Então, quando você vai colocando, não é o suficiente, porque está saindo. Nunca vai encher aquilo ali. Enquanto eu não fechar essas torneiras, enquanto eu não entender o que é uma coisa, o que é outra, como que eu posso fazer para diminuir, de repente, essas despesas fixas, como que eu posso fazer, de repente, para diminuir essas despesas variáveis. E se eu não quero diminuir, ou se não tem como diminuir isso daí, como que eu vou aumentar a minha receita? Então tem duas coisas. Eu diminuo o que eu posso, e se eu não quero diminuir, se eu não quero mudar o meu padrão, se eu não quero mudar as coisas que eu estou fazendo agora, eu preciso também aumentar a minha receita. Aquela entrada, aquela renda que está chegando precisa aumentar. Como?
Eu vou pedir um aumento no meu trabalho? Eu vou mudar de trabalho para ganhar mais? Eu vou abrir uma empresa? Eu vou começar a fazer outras coisas fora do horário de trabalho? Eu não sei, mas você vai ter que arrumar uma forma de encontrar uma maneira de fazer essas despesas, essa renda aumentar, para que você possa suprir todas essas despesas e ter uma forma de você poupar, ter uma forma de você ter uma renda, ter um saldo positivo nisso daí. E aí você vai escolher a melhor forma de você poupar, ou como você vai fazer, se você vai pegar esse dinheiro, você vai guardar, se você vai pegar esse dinheiro e vai administrar, enfim, não é esse o nosso objetivo aqui de ensinar você o que você fazer com o seu dinheiro, tá? A gente pode até falar sobre isso depois, mas eu vou trazer uma pessoa específica pra gente estar falando sobre isso. Mas aí tem, dentro dessa anatomia, os investimentos. Os investimentos. Essa categoria é frequentemente negligenciada, mas é crucial para o crescimento da sua riqueza a longo prazo. Investimentos incluem contribuição para contas de aposentadoria, investimentos em ações, títulos, fundos mútuos e outros veículos de investimento. Alocar uma parte da sua renda para investimentos pode ajudar a construir um futuro financeiro mais seguro, tá? Então você precisa falar sobre investimento, você precisa ouvir sobre investimentos, você precisa entender sobre investimentos e como você pode separar uma parte do seu dinheiro, mesmo que seja pouca, para investir. O que é investir? É você colocar o seu dinheiro, ou você colocar sua energia, ou você colocar sua força e trazer um rendimento para você. Como nós estamos falando da parte financeira, investimento financeiro é você colocar o seu dinheiro em determinada coisa e essa determinada coisa te dá um rendimento sobre aquilo. É como você emprestar o seu dinheiro de repente, ou você colocar o seu dinheiro em alguma coisa e esse dinheiro multiplicar, ele render. Isso é investimento. Só que nós não damos atenção muitas vezes para isso. Nós não focamos nisso, nós não queremos parar, porque investir requer você dar uma atenção. Investir requer você estudar, você aprender, só que muitos de nós não queremos fazer isso. Só que como que o seu dinheiro vai multiplicar? Como que a sua riqueza vai multiplicar? Como que o seu patrimônio vai multiplicar, sendo que você não quer dar atenção para isso? Fala para mim. Porque se você não der atenção para isso, não vai acontecer. Lembra? Aquilo que você foca, expande. Se você não focar na sua área financeira de investimento, não vai expandir. Se você focar só nas suas dívidas, as suas dívidas vão expandir. Claro que você tem que dar atenção em relação às despesas, às dívidas. Focar, organizar aquilo ali. Ver o que você pode fazer. Fez o que foi possível? Foca nos investimentos. Foca no que vai te trazer um retorno. O que você vai investir? Onde você vai colocar o seu dinheiro que vai poder te trazer um retorno? E detalhe, não tem fórmula mágica onde você vai ali, coloca o seu dinheiro e você já sai com um monte de coisa. Não. Requer tempo, requer planejamento. Requer uma estrutura para isso. E você precisa entender. O sexto ponto dessa estrutura, dessa anatomia. Dívidas e pagamentos. Se você possui dívidas, essa categoria engloba os pagamentos mensais associados, como parcelas e empréstimos estudantis, hipotecas, financiamentos de carro e saldo de cartão de crédito. Controlar esses pagamentos é essencial para garantir que você esteja pagando suas dívidas de maneira eficaz. Por exemplo, cartão de crédito. Estourou o cartão de crédito, passou da data de pagamento. Juro, é um gasto desnecessário. Então tem que programar para isso, para que você não gaste tanto, para que você tenha o orçamento para poder cumprir com aquele prazo. Porque senão vai virar uma bola de neve, é dinheiro a mais que está saindo. Esse dinheiro poderia estar sendo investido. A taxa do cartão de crédito ali, dependendo de quanto você gasta, poderia ser um dinheiro que você poderia estar investindo e trazendo retorno para você comprar coisas à vista depois. Só que muitas vezes eu não quero gerenciar isso, porque dá trabalho, e dá trabalho, a tua vida dá trabalho, cuidar da sua vida dá trabalho. Cuidar das áreas da sua vida dá trabalho, assim como você cuidar de um relacionamento, assim como você cuidar do teu desenvolvimento pessoal, dá trabalho. Tudo na vida tem um trabalho. Tudo na vida tem que se movimentar, tudo na vida você tem que correr atrás, você tem que entender, você tem que aprender. Não vai ser simples, não vai ser tão fácil. Precisa de um foco, precisa de atenção. Sétimo ponto dessa estrutura. Lazer e entretenimento. Essa categoria inclui atividades de lazer e entretenimento como cinema, jantares fora, assinaturas de streaming,
hobby e outras atividades recreativas. É importante incluir esses gastos no seu orçamento para manter um equilíbrio saudável entre responsabilidade financeira e prazer social. Tá? Não tem aquela mentalidade fechada de que você só tem que economizar, não pode gastar e não desfruta nada do que você tem. Tá? Eu conheço gente que é milionário, que tem dinheiro para um monte de coisa, mas não desfruta nada. O que você está instalando em você? Que você só precisa trabalhar, você só precisa ganhar dinheiro. E aí o desfrute. Para que serve esse dinheiro? É o que eu falei lá no início. O dinheiro não pode ser o centro. O dinheiro não pode comandar a sua vida. O dinheiro é energia, é resultado daquilo que você tá provocando, daquilo que você está fazendo. O dinheiro tem que vir para satisfazer a sua vontade. Então eu estruturo tudo isso, eu crio toda essa estrutura financeira e deixo o dinheiro trabalhando para mim, deixo o dinheiro pagando os meus gastos, pagando os meus hobbies, pagando os meus lazeres. E tá tudo certo, você precisa investir nisso, porque o teu emocional também tem que estar equilibrado. E aí esse dinheiro, um certo tempo, ele vai te trazer tudo isso. Mas para isso, quanto antes você fizer isso, antes ele vai te trazer esse resultado. Quanto mais você demorar para olhar para a tua parte financeira, quanto mais você demorar para dar atenção nisso, mais vai demorar para as coisas acontecerem para você. Então presta atenção nessa estrutura. A 8ª vértebra dessa anatomia aí são doações e caridades. Se você faz doações para instituições de caridade ou organizações sem fins lucrativos, essa categoria é onde você registrará esses gastos. Contribuir para causas que você apoia é uma parte importante para uma gestão financeira para muitas pessoas. Fala, Marcão, bom dia. Dividir suas finanças nessas categorias permite que você visualize de maneira clara como está alcançando os seus recursos. Isso ajudará a tomar decisões e manter o controle sobre suas despesas e metas financeiras. Então é importante você ir lá e dar uma atenção para sua estrutura financeira, para essas áreas, tá? Se for preciso, volta essa live, assista de novo para você pegar as informações, tá? Mas tem muita gente top aí falando sobre finanças na internet, dá para você pegar alguma dessas pessoas, começar a seguir, começar a fazer uma mentoria, trazer alguém para poder te ensinar, invista nisso. Não vai ser um gasto, vai ser um investimento, tá? Você pagar de repente uma mentoria, você contratar alguém para poder te ajudar nessa parte financeira, vai ajudar você a crescer anos. Sabe aqueles 10 anos que você ia demorar para se organizar? Você vai diminuir isso daí para 1 ano de repente, e aí daqui os outros anos você já vai começar a colher os frutos disso tudo, tá? Nós estamos no segundo ponto aqui, que é criar um orçamento eficiente, e eu te dei uma estrutura sobre isso, né? Uma anatomia sobre isso. O que é importante nisso tudo? Importante é você revisar esse orçamento regularmente e fazer os ajustes conforme necessário. Tá? É você que tem que ter o controle. É você que tem que ter o controle. Nil, eu não dou muito bem com finanças, eu não consigo, não gosto. É porque você não está dando atenção. É porque você não está estudando. Só que todos nós precisamos fazer isso, precisamos dar atenção para a parte financeira. Precisamos passar a gostar disso. Porque senão, você vai ser enganado a vida inteira. Se você deixar na mão de outra pessoa, você não vai saber o que você ganha, você não vai saber o que você gasta, você não vai ter um bom relacionamento com o dinheiro e você não vai conseguir desfrutar as coisas que você gostaria. Tem que dar atenção para o dinheiro, não tem jeito. O terceiro passo aqui, ou a terceira lição é poupança e investimento. Nós falamos nessa anatomia ali sobre essa questão também, mas é importante você criar um fundo de emergência. É importante você lidar com os imprevistos financeiros, tá? Eu tenho uma certa dificuldade em trabalhar com fundo de emergência, tá? Trabalhar com O pessoal fala sobre o fundo de emergência, né? Eu tenho dificuldade nisso porque parece que você está puxando uma emergência. Mas você pode substituir isso, tá? Você pode substituir essa nomenclatura e trabalhar com outra forma, mas você tem que saber que você precisa de algo seguro, onde você pode acessar quando for necessário para você poder suprir ali uma necessidade imediata, tá? Uma emergência, digamos assim, esse fundo está ali disponível para você acessar e resolver essa pendência. Eu preciso poupar, eu preciso investir para isso, tá? Eu preciso entender esse processo e eu preciso ter esse fundo onde eu possa acessar quando for necessário,
tá? Quando eu conseguir dar meu jeito, quando eu conseguir cobrir, quando dá para esperar, eu dou os meus pulos, dou meu jeito e consigo acessar outras coisas. Mas se for algo de emergência mesmo, aí eu vou lá e acesso isso daí, mas depois eu reponho, tá? Eu preciso entender essa estrutura aí também. O quarto ponto é lidar com as dívidas e créditos de forma inteligente. Tá tudo dentro dessa anatomia que a gente falou ali, tá? Eu preciso abordar aí, parar para refletir de repente sobre as dívidas excessivas, o que estão impactando negativamente nas minhas finanças, o que eu estou gastando mais, o que eu tô colocando mais força, mais energia, mais dinheiro, o que está me sugando, para onde que está indo esse dinheiro, quais são as dívidas pontuais, os gastos pontuais, né? O que eu estou gastando ali de repente, poxa, de repente eu estou gastando muito combustível com o carro para ir para o trabalho, será que não tem ninguém que mora perto, que mora próximo, que eu possa dividir de repente o combustível? Eu já fiz muitas vezes isso, sabe? De ir pro trabalho e revezar, de ir pro futebol e revezar. Um dia a gente vai num carro, outro dia vai no outro. São pontos que você coloca ali que podem fazer uma diferença lá na frente. Mas é muito pouco, é uma coisinha assim. Se você não der atenção aos pequenos detalhes, pode ser que tenha uma torneira ali pingando e pode comprometer muita coisa. Faz um teste para você ver. Faz um teste. Pega uma torneira aí da sua casa e deixa ela pingando uma gotinha só. Abre ela um pouquinho e deixa ela pingando uma gotinha. Você vai ver a sua conta de água no final do mês. Só uma gotinha por vez. Uma gotinha por vez, no final do mês, vai fazer muita diferença. Assim acontece na nossa finança. Uma coisinha ali, um gasto pontual, uma coisa que está acontecendo recorrente, pode fazer muita diferença. Então, de repente, você pode abrir mão por um período daquilo ali. E se você não quer abrir mão, encontre outras fontes para que esse dinheiro chegue até você. Você vai ter que fazer mais coisas. E é importante a gente lidar com isso, com as nossas dívidas, com os créditos, mas tem que ser de forma inteligente. Quando a gente fala de crescimento e desenvolvimento, envolve isso, a você parar e refletir sobre isso. De como você vai construir o seu patrimônio, de como você vai construir a sua riqueza. O quinto ponto aqui é planejamento para metas financeiras. Eu preciso estabelecer metas claras. Olha só, nós estamos falando aqui de novo sobre metas. Em todas as áreas da sua vida você precisa de um planejamento, você precisa de metas para alcançar os seus objetivos. Nas finanças não são diferentes. É importante você definir metas financeiras específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes com o prazo que você estabeleceu ali. Então estabeleça isso, faça que isso seja um hábito. Faça com que as finanças sejam um hábito na sua vida. Falar sobre finanças seja um hábito. Falar sobre dinheiro, sobre investimento seja um hábito na sua vida. Estruture isso. Busque isso. Crie essas metas, estabeleça essas metas ali que você possa alcançar, e cada vez que você alcançar essas metas, você crie novas metas. Estabeleça um plano de ação. Crie um plano de ação detalhado para alcançar essas metas, com etapas mensuráveis, com uma etapa que você sabe que você vai conseguir chegar lá. É importante você ter essa visão, é importante você ter essa noção detalhada dessas metas e como você vai fazer para alcançar. Sabe como que funciona? Às vezes você quer um carro, só que às vezes você não tem o dinheiro para um carro. Qual é o planejamento que você vai criar para você alcançar aquele carro? Quais são os melhores meios? Será que o melhor meio é você fazer um empréstimo no banco? Será? Será que o melhor meio, de repente, não é você, de repente, investir em um consórcio? Será que o melhor meio não pode ser um investimento em uma renda fixa ou variável ali, que vai te trazer um retorno por um tempo? Será que não é melhor você economizar e investir esse dinheiro em alguma coisa que te traga esse retorno e daqui um ano você consiga comprar esse carro, daqui 2 anos você consiga comprar esse carro e todo mês você vai colocando ali? Porque você pode, de repente, simular um financiamento e ver quantos você pagaria de parcela e começa a tirar já essa parcela. Começa a pegar esse valor da parcela e já começa a investir em alguma coisa que vai te dar um rendimento daqui um ano. Já rendeu o seu dinheiro, você teve parcelas de 1 ano e você vai poder melhorar, ou de repente o financiamento, diminuir os juros, ou de repente até comprar esse carro à vista. Ou de repente você pode comprar um carro mais em conta, vender esse carro mais em conta
comprar outro carro mais em conta, vender esse outro carro mais em conta, dentro de um ano você pode pegar esse processo e já comprar o carro que você gostaria. Só que quando você entrar nesse processo, você vai ver que não faz sentido você ficar com um carro só. Você vai começar a comprar e vender carro. Daqui a pouco você tem aí a sua loja de compra e venda de carro. É assim que as coisas já funcionam, mas você precisa dar o primeiro passo, você precisa entender toda essa estrutura. Você precisa buscar, você precisa ter metas para isso. Isso pode acontecer com os imóveis. De repente você está sonhando com a sua casa, mas você tem que começar já a de repente simular aí, ver o que você pode fazer para começar a economizar esse valor e daqui a pouco ter um valor para dar de entrada, ter um valor para oferecer num terreno e comprar esse terreno e vender esse terreno enfim, tem N coisas. O meu objetivo hoje aqui é despertar você, não é falar o que é melhor para você não, e você vai precisar de alguma pessoa que possa te ajudar no passo a passo, mas o meu objetivo aqui é te despertar, é falar sobre finanças com você. Esse é o meu objetivo. Sexta e última etapa aqui, sexta e último passo aqui de como construir essa base financeira sólida. De repente a gente pode vir aí com algumas fontes, né, que você pode ter de alternativa de renda em uma outra live para a gente falar sobre isso, tá? Vocês podem até comentar, mandar mensagem aí se for importante para vocês. Educação financeira contínua. Tá? Educação financeira contínua. Nil, eu não tive educação financeira, eu não tenho educação financeira. Pois é, então começa esse aprendizado. Finanças é um aprendizado contínuo, tá? Contínuo. Precisamos aprender sobre finanças ao longo da vida. Ninguém te ensinou? Seu pai não te ensinou? Sua mãe não te ensinou? Sua família não te ensinou? Você aprendeu? Não aprendeu? Vai estudar. Aprendeu? Ensina seus filhos. Aprendeu? Ensina seus primos. Aprendeu? Ensina a sua família. Aprendeu, ensina outras pessoas, ajude outras pessoas para que a gente possa criar essa cultura de investimento, para que a gente possa criar essa cultura de educação financeira. Encontre recursos valiosos. Quer ver? Livros. Você pode ler livros sobre finanças. Quer sugestão de livros? Pai Rico e Pai Pobre. Anota aí para você não esquecer. Pai Rico e Pai Pobre. Segredos da Mente Milionária, Quem Pensa Enriquece. Todos esses são livros que podem te ajudar a começar a abrir a sua mente em relação ao dinheiro. O Homem Mais Rico da Babilônia. São livros que vão te ajudar. São livros que vão abrir a sua mente para uma nova mentalidade, para uma nova forma de ver a questão do dinheiro. Começa por isso. Começa a despertar isso. Você vai ver, tem vários outros livros aí que podem te ajudar. Rico de Verdade. Tem vários outros livros aí. Quer ver outra coisa? Podcast. Segue aí Primo Rico. Segue um cara chamado Primo Pobre também. Tem ajudado muitas pessoas aí, tem crescido bastante. Ele inverteu isso, né? E ele ajuda muitas pessoas com conhecimento também. Tem várias pessoas que podem te ajudar. Assista, ouça, leia sobre isso, fale sobre esse assunto. Fale sobre finanças, fale sobre educação financeira, não fuja do problema. Enfrente o problema de frente. Vai te ajudar nesse processo. Construa hábitos sobre isso. Construa hábitos de prática financeira saudável, de uma rotina diária, de ouvir sobre investimento, de falar sobre investimento, de pesquisar sobre investimento. Essas informações que foram passadas para você vão ajudar você a construir uma base financeira sólida, tomar decisões conscientes e criar um futuro financeiro mais estável e promissor também. Então a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa comentar sobre isso, a gente precisa trazer à tona, a gente precisa trazer a nossa consciência, nós precisamos falar mais sobre finanças, nós precisamos falar mais sobre dinheiro e como tratar, como investir, como fechar as torneiras de repente, como poupar. Enfim, tem tantas coisas que a gente pode fazer, mas o meu objetivo hoje aqui é te alertar, é trazer para você que o desenvolvimento pessoal só acontece quando você começa a focar em todas as áreas da sua vida. A financeira é uma delas. Como que eu vou investir? Como que eu vou fazer para melhorar tudo isso? Então, são cenas dos próximos capítulos, né? São coisas que a gente pode começar a dar atenção, tá? A dar atenção. Nós precisamos começar a dar atenção. Você vai precisar entender, você vai precisar parar, entender
que está acontecendo com a sua vida. Por isso que eu sugiro para você que os dias 16 e 17 de setembro vão ser essenciais, porque nós vamos ter uma imersão chamada Kairos, o tempo certo de despertar. Nesse evento vai ter uma palestra específica sobre finanças e vai abrir a sua mente, porque vai ajudar nesse processo do despertar da sua vida. Eu sugiro que você já entra no link da minha bio aí ou manda uma mensagem para mim, que você mergulhe já para, né, já faça a sua inscrição para esse evento, porque eu tenho certeza, porque nós vamos falar nesse evento aí sobre mudança, nós vamos falar sobre transição de carreira, nós vamos falar nesse evento sobre movimento, nós vamos falar nesse evento sobre perdão, nós vamos falar nesse evento aí sobre vendas, sobre finanças, sobre storytelling, nós vamos falar sobre várias coisas que vão despertar você, que vão ativar você no processo de crescimento e desenvolvimento. Kairos, o tempo certo de despertar, é o evento para você poder participar e despertar mesmo, e destravar. 16 e 17 de setembro, em São José dos Pinhais, vai acontecer esse evento e você vai se conectar com várias pessoas que já estão avançando, que já estão crescendo. São 11 mentores que vão poder te auxiliar em várias áreas da sua vida. Então, faz logo a sua inscrição, porque são vagas limitadas. A maior parte das vagas já estão comprometidas, já foram, tá? Então tem poucas vagas. Se eu fosse você, eu não ficava de fora desse evento que vai transformar a sua vida. Aliás, às vezes a gente precisa parar, tá? E perguntou se pode colocar currículo, o curso. Manda mensagem para mim no particular ali, que daí eu posso entender melhor a sua pergunta e te responder, tá? Mas eu tenho as informações, acho que eu tô entendendo ali, mas só para a gente não perder o foco ali. Pode mandar mensagem no WhatsApp, que daí eu te respondo. Mas, ó, bora pra cima que o dia tá começando e você tem uma vida inteira para poder viver. Então, você que não fez a inscrição, faz logo a sua inscrição no Kairos, o tempo certo de despertar. E você que não deu atenção ainda para suas finanças, começa a dar atenção para suas finanças, tá? É muito importante nós alinharmos a área financeira da nossa vida. Fechou? Vai para cima porque o dia é teu e tem muita coisa para poder acontecer. Deus